Fala, engenheiro, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Engenheiro Concurseiro. Vamos hoje trazer uma bateria de questões a respeito desse cimento Portland. O cimento Portland, que é o aglomerante mais utilizado na construção civil. Hoje vamos inicialmente fazer uma apresentação a respeito de várias informações sobre o cimento Portland que o concurseiro tem que saber. Obviamente que não vai estar tudo aqui explicado, até porque não dá tempo de a gente falar sobre absolutamente tudo, mas vai ter uma quantidade bem relevante de informação aqui para você se aprofundar e para você dominar cada vez mais esse assunto para a sua prova de concurso público. Ao final, vamos fazer uma bateria de 15 questões relacionadas ao assunto e vamos fixar o nosso conteúdo. Vamos então ao início dessa videoaula. Vamos falar então sobre cimento Portland. O cimento, que é o nosso aglomerante hidráulico mais famoso na construção civil. Nós sabemos que a junção do cimento com a água forma a nossa pasta de cimento. Ao adicionar o agregado miúdo, que é a areia, formamos a argamassa, e ao juntar essa argamassa com a brita, ou seja, com o agregado graúdo, nós formamos o concreto. Essas são as misturas possíveis de serem feitas com o cimento e, além disso, podem ser adicionados alguns aditivos para se obter alguns efeitos de acordo com o caso. Mas então, o que é o cimento? O cimento é um aglomerante hidráulico constituído em sua maior parte de silicatos e aluminatos de cálcio, obtido pela moagem do clinker, ao qual se adiciona durante a operação quantidade necessária de uma ou mais formas de sulfato de cálcio. Sulfato de cálcio, que é o nosso gesso, nós conhecemos como gesso. O gesso, ao ser adicionado à mistura de cimento, ele proporciona maior trabalhabilidade, fluidez e maior tempo de pega. A nossa norma brasileira estabelece que o mínimo de gesso no cimento Portland é de 5% em massa, que é o que acontece lá no CP1. Nos outros casos, esse mínimo também deve ser obedecido, podendo ser até maior. A composição do cimento Portland, ela se dá basicamente por esses quatro elementos. O C3S, que é o silicato tricálcico, o C2S, que é o silicato bicálcico, o C3A, que é o aluminato tricálcico, e o C4AF, que é o ferroaluminato de cálcio ou ferroaluminato tetracálcico. São esses os quatro componentes principais do cimento Portland, cada um com um efeito que a gente vai ver mais para frente. Além disso, algumas informações importantes a respeito desse cimento Portland que consta nas normas brasileiras. O prazo de validade do cimento ele é de 90 dias contados da data de fabricação. O tempo de pega, o que é o tempo de pega? O tempo de pega é o intervalo de tempo que o concreto leva para passar do estado plástico até o estado endurecido. É o tempo que o operador ele tem para manusear esse concreto, essa argamassa, antes que ela endureça e perca toda a trabalhabilidade possível. Lembrando que o acréscimo de gesso até determinado ponto, ele aumenta esse tempo de pega. Esse tempo de pega, ele deve ser de no mínimo 60 minutos, de acordo com a norma brasileira, portanto não pode ser inferior a 1 hora. E mais algumas definições que nós temos. O início da pega, ele é o tempo entre o início da mistura de água e cimento até o momento em que a agulha de vicar penetra 6 mais ou menos 2 milímetros no molde nas condições de ensaio. E o fim da pega, o tempo de fim de pega, é o tempo entre o preparo da mistura de água e cimento até o momento em que a agulha de vicar penetra meio milímetro na pasta em condições normalizadas de ensaio. Existe um ensaio que é padronizado e nele constam essas informações para a determinação do tempo de início e tempo de fim de pega para o concreto, dadas as condições formadas ali no traço e da mistura. Esse vai ser então o tempo de pega, o tempo que o operador tem para poder manipular esse concreto ou essa argamassa, que sempre deve ser maior do que 60 minutos. O cimento Portland, ele é conhecido como o nosso mais famoso aglomerante hidráulico na construção civil. O aglomerante hidráulico, ele é o aglomerante cuja pasta apresenta a propriedade de endurecer apenas pela reação com água e que, após o seu endurecimento, resiste satisfatoriamente quando submetida à ação da água. Além disso, o cimento Portland ele é obtido pela moagem do clinker, que nada mais é do que uma rocha que contém silicatos e aluminatos de cálcio.
e desse processo de moagem obtém-se o cimento Portland. Além disso, ao cimento Portland obrigatoriamente deve ser acrescentado gesso para a obtenção de maior trabalhabilidade, fluidez e tempo de pega. É obrigatório o uso do gesso na mistura do cimento Portland e também pode conter no cimento Portland alguns aditivos. Esses aditivos são materiais pozolânicos, escórias granuladas de alto forno ou materiais carbonáticos nas devidas proporções. Agora vamos apresentar os tipos de cimento Portland. Primeiro, CP1, cimento Portland comum. CP1S, cimento Portland comum com adição. Depois, cimento Portland composto, que são CP2E, cimento composto com escória de alto forno. CP2F, cimento Portland composto com filler. CP2Z, cimento Portland composto com adição de pozolana. CP3, cimento Portland de alto forno. CP4, cimento Portland pozolânico. CP5, Ari, cimento Portland de alta resistência inicial. Além disso, temos essas informações. RS, cimento Portland resistente a sulfatos. BC, cimento Portland com baixo calor de hidratação. E o CPB é o cimento Portland branco. Ele possui uma coloração bem esbranquiçada. Partindo para a definição de cada um deles, o cimento Portland CP1 é o cimento obtido pela moagem do clinker Portland, ao qual se adiciona durante a operação quantidade necessária de uma ou mais formas de sulfato de cálcio, que é o gesso. Durante a moagem são permitidas adições a essa mistura de materiais pozolânicos, escórias granuladas de alto forno e materiais carbonáticos. A diferença entre o CP1 e o CP1S é que no CP1 toda a massa de CP1 é composta por clinker e gesso, e no CP1S, além de clinker e gesso, são permitidas adições de até 5% de escória de alto forno, pozolana ou filler. Basicamente, essa é a diferença de CP1 para CP1S. Depois, o CP2 é o nosso cimento Portland composto, o cimento Portland obtido pela moagem do clinker Portland, ao qual se adiciona durante a operação quantidade necessária de uma ou mais formas de sulfato de cálcio, que é o gesso, com a adição de materiais pozolânicos, escórias granuladas de alto forno e materiais carbonáticos em concentrações reduzidas. Enquanto no CP1S a gente podia ter até 5% em adições desses materiais escória, pozolana ou filler, no CP2 a gente vai ter adições um pouco maiores, que é o cimento Portland composto, o qual é subdividido em CP2Z, cimento Portland pozolânico, CP2E, cimento Portland composto com escória de alto forno, e CP2F, cimento Portland composto com filler. Em seguida, vamos para o CP3. O CP3 ele é o cimento Portland de alto forno. Ele é obtido pela mistura homogênea de clinker Portland e escória granulada de alto forno, moídos em conjunto ou separados em proporção em massa de 35% a 75%, com adição eventual de uma ou mais formas de sulfato de cálcio e carbonato de cálcio. Como resultado disso, o CP3 ele é um cimento que apresenta baixa liberação de calor, resistência ao ataque de sulfatos, agentes agressivos e contato com o solo. É um cimento que proporciona maior impermeabilidade e também possui uma maior concentração de C2S, que é o silicato bicálcico, que a gente vai ver exatamente qual que é o papel dele no cimento. Agora, um comparativo importante aqui que diferencia o CP2E do CP3. O CP2E ele é o cimento Portland composto com adição de escória de alto forno, e o CP3 ele é o cimento Portland de alto forno. Observe que na adição de escória granulada de alto forno, o CP3 possui uma concentração muito maior em relação ao CP2E. Observe que a diferença basicamente é na proporção, dados os objetivos daquela concretagem ou daquela argamassa que vai ser utilizada. Continuando, CP4, cimento Portland pozolânico, ele é obtido pela mistura homogênea de clinker Portland em materiais pozolânicos, moídos ou em conjunto ou separado em proporção de massa de cimento de 15% a 50%. Durante a moagem, adiciona-se uma ou mais formas de sulfato de cálcio. Como resultado disso tudo, o CP4, que é o cimento Portland pozolânico, vai apresentar baixa liberação de calor,
resistência ao ataque de sulfatos e agentes agressivos, e também vai possuir maior concentração do silicato bicálcico, que é um dos 4 componentes principais do cimento. Aqui também mais uma comparação da mesma forma que diferencia o CP2Z, que é o cimento Portland composto com adição de pozolana, do CP4, que é o cimento Portland pozolânico. Observe que existe aqui o comparativo entre os dois, em que o diferencial é a concentração de material pozolânico em massa na mistura do cimento. Observe que no CP2Z, a adição de material pozolânico é de 6 a 14% em massa, enquanto que no CP4 é de 15 a 50% em massa. Portanto, uma concentração de material pozolânico muito maior no CP4 comparado ao CP2Z, o que vai proporcionar estas características muito mais relevantes no CP4 e vai ser mais utilizado a depender do objetivo da obra, da concretagem, da argamassa a ser utilizada. Concluindo, o CP5 é o cimento Portland que atende às exigências de alta resistência inicial, obtido pela moagem do clinker Portland. Durante a moagem, não é permitida a adição de outra substância, a não ser uma ou mais formas de sulfato de cálcio, que é a adição de gesso. Como resultado do cimento Portland de alta resistência inicial, ele é um cimento que obtém as propriedades de endurecimento e de resistência à compressão. Em um tempo muito mais curto, ele vai possuir como principais características maior finura, portanto, maior área de contato entre as partículas e a água, resultando em uma reação química mais acelerada. Ele também atinge altas resistências já nas primeiras 24 horas. Ele vai possuir uma concentração muito maior de aluminato tricálcico, que é o C3A, um dos 4 componentes principais do cimento. Ele é muito aplicável a elementos pré-moldados, em que deseja-se obter altas resistências em tempos curtos, e ele não é aplicável a ambientes agressivos. Ele não tem uma boa resistência a ambientes agressivos. Agora, continuando, vamos aqui abordar exatamente os nomes que são escritos nos sacos de cimento, lembrando que a resistência de compressão básica do cimento Portland é de 25 megapascal, 32 megapascal e 40 megapascal. São somente esses 3 valores. Qualquer valor diferente desse é dado por uma mistura entre os cimentos com resistências diferentes. Essa vai ser a resistência à compressão do cimento Portland comercial aos 28 dias. Aqui está a nomenclatura do cimento Portland. O CP indica que ele é um cimento Portland. 2 indica que ele é um cimento Portland composto. O F indica que ele possui adição de filler de material carbonático. E esse 32 no final é a resistência à compressão ao final dos 28 dias em megapascal. Mais um exemplo aqui do lado direito. CP indica que ele é um cimento Portland. O 3 indica que ele é um cimento Portland de alto forno. O 32 indica que a resistência dele à compressão aos 28 dias vai ser de 32 megapascal. E aqui existe esse adicional RS, que indica que é um cimento resistente a sulfatos. Essa é a tabela que consta lá na NBR 16697. Se você quiser tirar um print dessa tabela aqui para você ter guardado essa imagem, você pode tirar. Ela mostra todos os tipos de cimento possíveis que existem no mercado e que podem ser usados na construção civil. Você pode parar o vídeo e dar uma olhadinha com calma, mas aqui a gente vai continuar. Algumas características importantes que o engenheiro concurseiro ele precisa ter na cabeça estão lá na NBR 12655 quanto ao armazenamento do cimento. O cimento ele deve ser armazenado em sacos separados por marca, tipo, lote e classe. Ele deve ser guardado, abrigado, protegido da chuva e ele deve ser armazenado apoiado em estrados ou pallets e nunca em contato direto com o solo. Quanto ao empilhamento dos sacos de cimento, temos que a NBR 12655 permite até 15 sacos empilhados, caso esse armazenamento e esse empilhamento se dê por tempo inferior a 15 dias, e até 10 sacos empilhados, caso esse armazenamento vá durar mais do que 15 dias. Além disso, na mesma norma,
Consta essa definição de que o concreto estrutural ele vai ter um FCK mínimo de 20 megapascal e um consumo de cimento superior a 300 quilogramas por metro cúbico de concreto. E a dosagem empírica se dá para cimentos não estruturais com FCK inferior a 20 megapascal e consumo de cimento inferior a 300 kg por metro cúbico. Essas são as dosagens para elaboração de concreto estrutural e concreto não estrutural, de acordo com a norma brasileira. Avançando um pouco mais, vamos falar sobre Slump Test, ensaio de consistência, que consta lá na NBR 16889, que é o ensaio do abatimento do tronco de cone. Esse abatimento, que nada mais é do que essa distância aqui medida na régua, quando a gente insere o concreto num molde, esse molde ele tem o formato de um tronco de cone. A gente tem esse tronco de cone com uma altura de 300 milímetros e ele deve ser colocado nesse tronco de cone em 3 camadas sucessivas de 10 centímetros. Observe que temos 300 milímetros, portanto 30 centímetros. Vamos fazer a colocação desse concreto aqui dentro em 3 camadas de 10 centímetros. E para adensar esse concreto no molde, para que não haja espaços vazios, a cada camada de 10 centímetros são aplicados 25 golpes por camada. Logo em seguida, é feita a remoção do cimolde do tronco de cone e é verificado o abatimento por meio de uma régua. Esse abatimento ele é medido em milímetros e para cada medição nós temos as classes de concreto, as classes da argamassa, que variam de S10 até S20. A classe S10 tem um abatimento de 10 a 50 milímetros, a classe S50 tem um abatimento de 50 a 100 milímetros, a classe S100 possui um abatimento de 100 a 160 milímetros, a classe S160 possui um abatimento de 160 a 220 milímetros e a classe S220 possui um abatimento superior a 220 milímetros. Perceba que a classe S10 apresenta um concreto muito mais seco, muito menos fluido, enquanto que a classe S220 vai ser de um concreto muito mais fluido, muito mais mole, e aí o abatimento, ele consequentemente será maior. Trazendo a imagem do slide anterior para o lado direito, quando devemos realizar um ensaio de consistência, esse ensaio do Slump Test, que mede o abatimento do tronco de cone de concreto. Segundo a norma NBR 12655, se o concreto for preparado pelo construtor da obra, devemos realizar um ensaio de consistência do Slump Test sempre que ocorrer mudança de umidade nos agregados, na primeira amassada do dia, durante a troca de operadores e sempre que forem moldados novos corpos de prova. Já se o concreto for preparado na concreteira, devemos realizar o Slump Test, um ensaio de consistência, a cada betonada. Dando sequência aqui à nossa videoaula, vamos falar sobre os principais componentes do cimento. O silicato bicálcico, C2S, ou também conhecido como belita, o silicato tricálcico, conhecido como C3S, e alita. Além disso, o C3A, que é o aluminato tricálcico, e o C4, aqui está errado, é C4AFE, que é o silicato tetracálcico, C4AFE. Perdão, ferro aluminato tetracálcico, C4AFE. Corrijam aí no material de vocês. Aqui, então, portanto, está os 4 principais componentes do cimento, o C3S, o C2S, o C3A e o C4AF. Vamos falar sobre cada um deles. O silicato bicálcico, ele adquire maior importância no processo de endurecimento em idades mais avançadas, sendo largamente responsável pelo ganho de resistência de 1 ano ou mais. Ou seja, ele vai ser responsável pelo ganho de resistência num prazo maior, num prazo mais extenso. O C3S, ele vai ser o silicato tricálcico, é o maior responsável pela resistência em todas as idades e especialmente até o fim do primeiro mês de cura. Ou seja, é o principal responsável pelo ganho de resistência nos primeiros 28 dias. Aquele FCK que vai constar no saco de cimento, ele vai ser obtido pela ação do silicato tricálcico, que vai proporcionar essa resistência em um prazo de até 30 dias.
Prosseguindo, o aluminato tricálcico, ele muito contribui para o calor de hidratação, especialmente no início do período de cura, e contribui para a resistência especialmente no primeiro dia. Ele é o principal componente do cimento Portland de alta resistência inicial. Ele libera muito calor, ele contribui para a resistência no primeiro dia e nas idades mais jovens do concreto. E por último, o ferroaluminato tetracálcico C4AFE não contribui para ganho de resistência mecânica, apenas atua na formação de elementos dos cristais, dos cristais do cimento e nas reações químicas da mistura. Vamos agora então às questões. Serão 15 questões ao todo, abordando os assuntos que a gente acabou de falar sobre cimento Portland. Primeira questão: o cimento Portland é um dos elementos constituintes do concreto e possui mais de um tipo. A influência do cimento na argamassa e no concreto de fundação estrutural varia de acordo com o tipo de cimento utilizado. O tipo de cimento Portland, que provoca menor resistência do concreto aos agentes agressivos, como a água do mar e a de esgoto, quando comparada à resistência aos mesmos agentes agressivos do concreto produzido com o cimento Portland composto, é. Observe que ele está falando sobre o cimento que vai apresentar menor resistência aos agentes agressivos. Portanto, estamos falando do CP5, que é o cimento Portland que atende às exigências de alta resistência inicial, com a liberação de calor, com maior finura, maior resistência nas primeiras 24 horas, maior concentração de aluminato tricálcico e não é aplicável a ambientes agressivos. Portanto, como aqui ele fala que não é aplicável esse cimento ao contato com água do mar e esgoto, e que ele possui menor resistência aos agentes agressivos, estamos falando então, portanto, do CP5, cimento Portland de alta resistência inicial, gabarito letra B. Mais uma questão. A sigla CP125 significa que é um cimento Portland comum, com um mínimo de resistência à compressão em alguns dias de idade que são respectivamente. Exatamente isso a gente falou na nossa videoaula. Esse 25 é a resistência dele aos 28 dias e é uma medida em megapascal. Portanto, o 25 indica que são 25 megapascal a resistência desse cimento aos 28 dias. Exatamente essa imagem que a gente está mostrando. Nosso gabarito vai ser a letra B. Próxima questão. Considere as seguintes informações sobre dois tipos de cimento Portland, X e Y, de classe e resistência de 40 megapascal. X, obtido pela mistura do clinker Portland e escória granulada de alto forno, entre 30% e 75% de massa, moídos em conjunto ou separadamente, podendo conter uma ou mais formas de sulfato de cálcio e materiais carbonáticos. Y, obtido pela moagem do clinker Portland, ao qual se adiciona durante a fabricação a quantidade necessária de uma ou mais formas de sulfato de cálcio, contendo ainda entre 11% e 25% em massa de material carbonático. Analisando as características de fabricação de cada um dos tipos, é correto afirmar que o nosso cimento X, ele possui escória granulada de alto forno em uma concentração bem elevada, de 30% a 75%, ele vai ser ou o nosso CP2E ou o nosso CP3. Portanto, X não pode ser o CP2F, ele pode ser o CP3. Ele não pode ser CP1E, porque isso aqui nem existe, CP1E nem existe. E o nosso cimento Portland Y, ele é um cimento Portland que contém material carbonático. Portanto, ele só pode ser o CP2F. O CP4RS não possui material carbonático e o CP2Z ele possui pozolana e não material carbonático. Portanto, a única resposta que nos sobra é de que o cimento Portland X é o cimento Portland CP3. O Y vai ser o CP2F, mas ele só está aqui nas respostas colocando o CP3. Observe aqui a resolução de que o cimento Portland X ele vai ser o CP2E ou o CP3 e o Y ele vai ser o CP2F. Como ele nos pergunta, o elemento X é o CP2E ou CP3, no nosso gabarito ele vai ser o cimento Portland CP3, cimento Portland de alto forno. Gabarito letra B. Próxima questão. O tipo de cimento mais adequado para obras subterrâneas marítimas e com presença de água
Pré-moldados e concreto protendido é o indicado pela sigla. Observe que aqui ele fala que existe obra subterrânea, marítima e com presença de água, portanto, um ambiente agressivo. CP5-ARI nunca vai poder ser utilizado para ambientes agressivos. CP1A não existe, CP3E também não existe. Poderia ser o CP2F? Não, porque ele não é aplicável a obras marítimas, mas o CP2Z poderia ser aplicável a esses ambientes agressivos, apesar de que o CP4 seria mais adequado. Então, o nosso gabarito vai ser o CP2Z, que é o cimento Portland composto com adição de material pozzolânico. Como eu disse, seria mais adequado, inclusive, o CP4, mas aqui não temos essa opção. O CP2Z ele é mais adequado que o CP2F para este tipo de ambiente. Para a execução de fundações em radier de uma edificação, foi especificada a utilização do CP2E e água gelada na fabricação do concreto, buscando-se diminuir o calor de hidratação na concretagem e seus efeitos deletérios, dado o grande volume do elemento estrutural. Para reduzir o calor liberado na concretagem, uma ação adicional seria: para diminuir a liberação de calor, temos que reduzir a quantidade de clinker e ainda assim, por se tratar de uma estrutura em contato com o solo, estamos falando de uma fundação do tipo radier, deveríamos adicionar mais material para a resistência a ambientes agressivos. Portanto, ao invés de um CP2E, poderia ser utilizado um CP3. Vamos aí às nossas alternativas. Para reduzir o calor liberado na concretagem, uma ação adicional seria basicamente diminuir o teor de clinker. Mas ele fala, utilizar o CP5-ARI ao invés do CP2E? Não, porque o CP5 ele vai liberar mais calor de hidratação. Letra B, utilizar o cimento CP3 ao invés do CP2E? Essa sim seria uma atitude conveniente para esse caso, uma vez que o CP3 ele libera menos calor, ele tem maior resistência aos agentes agressivos. No caso aqui a gente está falando de uma fundação, portanto algo em contato com o solo. Essa seria uma medida adequada. Vamos ver então as outras. Letra C, utilizar aditivo ou acelerador de pega no concreto? Não, isso daí não faria nenhuma diferença para o objetivo dessa obra. Aumentar o consumo de cimento por metro cúbico? Também não. Executar a concretagem somente durante o dia? Não, pior ainda, né? Durante o dia, com o calor do dia, vai aumentar ainda mais a liberação de calor de hidratação. Seria mais adequado fazer uma concretagem à noite, uma vez que temos uma superfície grande, né? Um radier, imagino que seja uma área grande, então fazer a concretagem durante a noite seria mais adequado. Mas aqui para o nosso gabarito, a letra B, utilizar o cimento CP3 ao invés do CP2E, este vai ser o nosso gabarito. Observe que o CP2E e o CP3 possuem baixa liberação de calor, resistência ao contato por sulfatos, agentes agressivos e contato com o solo e maior impermeabilidade. Observe a diferença aqui entre o CP2E e o CP3, que basicamente é a porcentagem de composição de escória. No nosso gabarito vai ser letra B. Próxima questão. Para execução no canteiro de obras de elementos pré-fabricados de concreto com cura convencional e desforma rápida, foi especificado o cimento do tipo CP5-ARI, CP5 alta resistência inicial. Entretanto, por falta de disponibilidade desse tipo no mercado local, o construtor substituiu-o pelo cimento CP3. Sabendo que o engenheiro fiscal da obra autorizou a substituição, pode-se afirmar que a sua atitude foi: veja que era necessário utilizar o CP5 alta resistência inicial, imaginando-se que deveria se obter uma alta resistência nos primeiros dias daquele concreto, imaginando também que poderia haver alta liberação de calor de hidratação, e ele substituiu o CP5-ARI pelo CP3, que possui características completamente distintas. Uma delas é a obtenção da resistência em um período mais prolongado e também a baixa liberação de calor. A atitude do fiscal da obra foi correta? Não, não foi correta, foi incorreta, né? Porque ele substituiu um concreto com determinada característica por um outro com características muito diferentes. Foi correta, pois o cimento Portland pozzolânico CP3 possui teores similares de filler calcário? Não, está errado isso. Correta, pois o cimento Portland de alto forno CP3 também apresenta alto calor de hidratação inicial? Não, o CP3 ele possui baixo calor de hidratação inicial. Correta, pois o CP3 também apresenta baixo teor de escória granulada de alto forno?
Não, o CP3 ele possui alta quantidade de escória de alto forno. Letra D, incorreta, pois o CP3 apresenta menor resistência aos agentes agressivos. Não, o CP3 ele possui alta resistência aos agentes agressivos, ele possui maior resistência aos agentes agressivos. E letra E, incorreta, pois o CP3 não apresenta alta resistência à compressão nos primeiros dias. Exatamente isso. O CP5 alta resistência inicial, imagina-se que nessa concretagem ele quer atingir a alta resistência em poucos dias. O CP3 ele não apresenta alta resistência à compressão nos primeiros dias. Portanto, foi uma atitude incorreta por conta disso. Gabarito vai ser a letra E. Veja aqui a nossa resolução, que o CP5 ele possui maior resistência nas primeiras idades, maior concentração de C3A, maior liberação de calor de hidratação, maior finura e menor resistência aos agentes agressivos. Já o CP3 ele possui menor resistência inicial, que é o que está falando ali na alternativa E, possui também maior concentração de C2S, menor liberação de calor de hidratação e elevada resistência aos agentes agressivos. Nosso gabarito, portanto, letra E. Próxima questão. Na construção civil, um dos requisitos mecânicos exigidos para a utilização do cimento Portland da classe CP1 é que a sua resistência à compressão aos 7 dias no mínimo de. Para isso, vamos recorrer à NBR 5732, em que, na sua tabela 3, ela nos diz que em megapascal, aos 7 dias de idade, a menor classe de resistência de cimento, que seria o de 25 megapascal, aos 7 dias ele já deve apresentar pelo menos 15 megapascal. Essa resposta, portanto, você encontraria nesta norma, em que no mínimo aos 7 dias deve-se obter 15 megapascal. Gabarito letra A. Questão 8. O cimento Portland comum CP1 é referência por suas características e propriedades para os demais tipos básicos de cimento Portland. Esses tipos se diferenciam de acordo com a proporção de clinker e sulfatos de cálcio e de adições, tais como escórias pozolanas e material carbonático acrescentados no processo de moagem. Nesse contexto, é correto afirmar que, observe primeiramente que essa definição que ele traz ali do CP1 nada mais é do que o que a gente já falou lá no começo da aula, em que o CP1 ele vai conter 100% de clinker e gesso, 100% de clinker e sulfato de cálcio, e o CP1S ele vai poder possuir até 5% dessas adições que ele cita no enunciado. Nesse contexto, é correto afirmar que o cimento Portland, conhecido como CP5-ARI, se difere dos demais por possuir baixa resistência inicial? Não, o CP5 ele atende às exigências de alta resistência inicial. Portanto, a letra A está errada. Letra B. O cimento Portland composto com pozolana possui a nomenclatura CP2Z? Exatamente isso. CP2Z é o cimento Portland composto com adição de pozolana. Letra C. O cimento Portland de alto forno possui a nomenclatura CP4. E letra D. O cimento Portland pozolânico possui a nomenclatura CP3. Não, ele inverteu a letra C com a letra D. O CP3 é o cimento Portland de alto forno. E o CP4 é o cimento Portland pozolânico. Veja que ele inverteu ali as definições. E por último, letra E. O cimento Portland branco possui a nomenclatura CP1S. O CP1S ele é o cimento Portland comum com adições em até 5%, e o cimento Portland branco ele vai ser o CPB. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Essas nomenclaturas que ele cita na alternativa E estão incorretas. Nosso gabarito, portanto, vai ser a letra B. Próxima questão. O tipo de cimento conhecido como 1. Tem em sua composição material pozolânico, o que proporciona estabilidade no uso com agregados reativos e ambientes de ataque ácido. Esse tipo de cimento é recomendável na concretagem de grandes volumes e sob temperaturas elevadas. O tipo de cimento composto de escória de alto forno é conhecido como 2. Este cimento possui baixo calor de hidratação e alta resistência à expansão. As lacunas 1 e 2 são corretas e respectivamente preenchidas por. Observe que o item 1 ele possui material pozolânico, seria um CP2Z ou um CP4. Portanto, olhando as nossas alternativas, ficamos entre a letra A e a letra C, que a letra A possui o CP2Z e a letra C possui o CP4.
Depois, o nosso cimento tipo 2 possui escória de alto forno, portanto, seria o CP2E ou o CP3. Observe que na segunda coluna não temos o CP2E, mas temos o CP3 aqui junto na alternativa C. Portanto, esse vai ser o nosso gabarito. O cimento Portland do tipo 1 vai ser um CP4 e o cimento Portland do tipo 2 vai ser um CP3. O primeiro com adição de pozolana, o segundo com adição de escória de alto forno. Observe aqui a definição, que o primeiro tipo seria um CP2E ou um CP4 e o segundo tipo seria um CP2E ou um CP3. Nosso gabarito vai ser a letra C. Próxima questão. O cimento Portland de alto forno é o aglomerante hidráulico obtido pela mistura homogênea de clinker Portland e escória granulada de alto forno, moídos em conjunto ou em separado. As classes correspondentes ao cimento Portland de alto forno são: quais são as classes de cimento Portland de alto forno? Cimento Portland de alto forno é basicamente o CP3 e o CP2E. Olhando ali as nossas alternativas, a alternativa B possui CP3 25, CP3 32 e CP3 40, que essas são as resistências em megapascal aos 28 dias, a resistência à compressão, mas todos eles mostram cimento Portland de alto forno. Todos eles são CP3, cimento Portland de alto forno. Próxima questão. Relacione os tipos de cimento Portland listado a seguir com suas respectivas siglas. Cimento Portland pozolânico, ele é o CP4. Cimento Portland composto, ele vai poder ser o CP2E, o CP2Z ou o CP2F. Ele vai ser o CP2. Cimento Portland comum, ele vai poder ser o CP1 ou o CP1S. Ele, então, no nosso gabarito, vai ser o CP1. E o cimento Portland de alto forno, ele é o CP3. Preenchendo, então, o nosso gabarito, número 1, ali vai ser o cimento Portland pozolânico. Depois, o CP3, ele é o cimento Portland de alto forno. Depois, o CP2, ele é o cimento Portland composto. Por último, o CP1, ele é o cimento Portland comum. 1, 4, 2, 3, gabarito, letra B. Próxima questão. Em uma obra exposta a um ambiente classificado como CAA4, um ambiente com elevado nível de agressividade ambiental, o tipo de cimento Portland mais adequado para compor a estrutura do concreto armado é o. Observe que, com alto nível de agressividade ambiental, devemos utilizar o CP3 ou o CP4. Portanto, aluminoso e aditivado não existe. Mas o CP1 e o CP5 são inadequados para esse tipo de ambiente, portanto, apenas ficamos com o CP3, gabarito letra E. Próxima questão, o ensaio de consistência de concreto é importante no ensaio de controle previsto pela norma BNT. Leia o fragmento a seguir a respeito do ensaio de consistência no controle, recebimento e aceitação do concreto de cimento Portland. Para o concreto, o ensaio de consistência deve ser realizado e aí assinale a opção que apresenta os termos que completam corretamente as lacunas do fragmento acima. O concreto preparado pelo construtor da obra deve ser feito o ensaio de slump test em 4 possíveis situações. E o concreto preparado pela empresa de concretagem ou pela concreteira, o slump test vai ter que ser realizado em apenas uma hipótese. Portanto, aqui vamos relembrar o que está lá na NBR 12655. O ensaio de slump test ou ensaio de consistência, se o concreto foi preparado pelo construtor da obra, ele deve ser feito quando houver mudança de umidade, na primeira amassada do dia, na troca de operadores, sempre que forem moldados novos corpos de prova. E se o concreto for preparado pela concreteira, deve ser realizado o slump test a cada betonada. Portanto, letra A, concreto preparado pelo construtor da obra, apenas no início da obra? Não existe essa previsão. Preparado pelo construtor da obra a cada betonada. Não, seria a cada betonada se fosse preparado pela empresa de concretagem. Letra C, preparado por empresa de concretagem na troca de operadores. Não, durante a troca de operadores apenas deve ser realizado o slump test se o concreto for preparado pelo construtor da obra. Letra D, preparado por empresa de concretagem na primeira amassada do dia. Não, na primeira amassada do dia deve ser realizado o slump test se o concreto for preparado também pelo construtor da obra. E letra E, para o concreto preparado por empresa de concretagem, o ensaio de consistência deve ser realizado a cada betonada.
É exatamente isso que está constando aqui na nossa última linha, aqui do nosso slide. Gabarito letra E. Essa previsão que está lá na NBR 12655. Próxima questão. O ensaio de medida de consistência de concreto, denominado Slump Test, é o principal ensaio de controle e recebimento de material na obra. Embora limitado, expressa a trabalhabilidade do concreto por meio de um único parâmetro, o abatimento, que é aquela medida de quanto que aquele molde em formato de tronco de cone ele vai descer quando ele é removido. O número de camadas e golpes necessários para a execução do Slump Test são. Essa previsão está lá na NBR 16889, em que para o ensaio do abatimento do tronco de cone, em que nós temos as classes S10 a S220, ele é realizado em 3 camadas sucessivas, cada uma com 10 centímetros e 25 golpes por camada. Essa é a previsão da norma, portanto, 3 camadas e 25 golpes em cada uma das camadas de 10 centímetros. Então, observe aqui a nossa letra D, 3 camadas e 25 golpes em cada camada. Esse vai ser o nosso gabarito. E por último, agora, a nossa última questão, 2018, Fundação Vunesp. Dentre os vários procedimentos de gerenciamento e processo de produção de canteiro de obras, deve-se observar o correto armazenamento dos sacos de cimento em pilhas, em local fechado e apoiados sob estrado ou pallets de madeira. Nunca deve ficar em contato direto com o solo, de acordo com a NBR 12655. Quando ficarem retidos por período superior a 15 dias no canteiro de obras, os sacos devem ser empilhados em altura de no máximo. Lembre-se que isso aqui estava lá no nosso material. Quando o tempo for superior a 15 dias, no máximo 10 sacos empilhados. Se o tempo de armazenamento for inferior a 15 dias, até 15 sacos empilhados. Veja que ele diz que os sacos vão ficar retidos por período superior a 15 dias, portanto, até 10 sacos de cimento empilhados, gabarito, letra A, 10 unidades. Se você gostou do nosso vídeo, eu sei que foi um vídeo bastante cansativo, bastante longo, com bastante conteúdo, deixa seu like, porque isso aqui dá trabalho para fazer e ajuda muito os concurseiros a obterem a sua aprovação. Então não esquece, deixa o like aqui, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ative as notificações para não perder novos vídeos. E por hoje é isso. Agradeço a você que ficou comigo até o final. Muito obrigado, até a próxima e tchau!